ou sons. Sexta atividade. E quinta atividade. Prontinho. Questão energética na atualidade. Correto? Vamos colocar os nomes de vocês aí? É presença, hein? Eu ia trazer bolo para cá, mas aí vocês iam ficar muito, né? Roberto, abre a telinha aí pra gente. Eu vou nem falar com você. Vou botar um bolinho. Calma aí que eu tô baixando aqui. Sem problema, meu amigo. Kimberly não come nada, não oferece nada a ninguém. Não, tá acabando com o orgulho dos meninos. Bom, agora. Ô, Gabriel, você cala a boca, tá? Porque eu tinha acabado de tomar meu iogurte. Ela deixou o iogurte aqui, então é pra me beber. Vamos aí. Não. Deixa eu ver. Aqui. Questão energética na atualidade. Exatamente. Não. Matheus está aí. Mumuzinho. Clícia, Dara, Jamile, Bianca, Balabalabassúpia. Balabalabassúpia está aí. Meu Deus. Bianca, meu Deus, né? Não esqueci não. Evelyn está aí. Gabriel, Micaele, Maria Graças, Bianca. Cadê Hanna? Cadê Ana Clara? São as meninas que sempre estão aí também. Ninguém apareceu hoje. Cecília, a Clícia, perdão. Dara, Jamile. E a Poliana Batista, que não é Polica Batista, que não é Polica Batista, né? É Kimberly. Ai, que bom. Evelyn também, igual não fala nada, né, Evelyn? Nem bom dia dá. Pamela também, outra grossa. O que você falou aí que eu não ouvi? Bom dia. Pamela, Dara chegou também, não falou nada com ninguém. Eita ferro. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia para vocês também. Essa daí mesmo, Roberto. Vou cortar isso tudo depois, esses bom dia. Tudo bem. Meninos, vamos lá. Como a gente ainda não tinha uma padronização, eu não estava seguindo... eu busquei para vocês pegar questões que posteriormente poderiam cair no IFES, né? Então, a questão energética é uma delas. Beleza? A gente falou de globalização, tal, no primeiro momento, questão energética na atualidade. Então, para não ficar aquela coisa maçante, eu coloquei um texto para vocês, falando de algumas coisas, né, no Brasil, o que são recursos renováveis, não renováveis, o que são primários, secundários, convencionais, alternativos, etc. Coloquei um gráficozinho para vocês. Pode ir subindo, Roberto, ou descendo, não sei. Ai, cafezinho bom. Bom, Roberto? Aí. Isso, ó, um gráficozinho bonito, com os tipos de energia utilizados, mais utilizados, né, na economia mundial, matriz energética mais utilizada. Olha o Daniel aí. Bom dia, Daniel. O petróleo ainda é o maior, depois vem o gás natural e o carvão, que são os combustíveis fósseis. Depois vem a biomassa, a nuclear, a hidráulica e outros. Eólica, solar, etc., são esses outros aí. Tudo bem? Então, isso daí é um panorama que a gente tem. Ainda é mais utilizado no mundo a energia o não renovável, ou seja, o combustível fóssil, né? Principalmente o petróleo e o carvão. Aí eu falo, apesar dos avanços, tal, não sei o quê, pode subindo, Roberto. Né? Aí eu vou falando, depois o gráfico, tal, falo um pouquinho, depois a matriz energética brasileira, né? Esse gráfico aí da matriz energética brasileira, né? Qual o tipo de energia mais utilizada no Brasil, né? Aí a gente tem aí o petróleo e seus derivados, que é o mais utilizado no mundo. Depois a gente tem derivados da cana,
a hidro, gás natural, carvão vegetal, né? O que era utilizado em 2010 mais escuro e o que é utilizado em 2020. Então, por exemplo, em 2010 era mais utilizado o petróleo, em 2020 diminuiu um pouquinho. Por quê? Ó, se você perceber, o gás natural aumentou um pouquinho em 2020, de repente daí substituiu um pouco o petróleo. Derivados da cana, como o etanol, pode ter substituído o petróleo também. Então, a gente tem que aprender a analisar as coisas, beleza? Carvão mineral cresceu também em 2020. Pode ser por isso que diminuiu o uso do petróleo e outros renováveis também. Vocês estão entendendo? A gente tem que ter essa percepção das coisas. A gente tem que saber analisar um gráfico. Tudo bem? Ó, esse gráfico aí de matriz energética brasileira, ele dá duas informações. Qual era o principal matriz energética brasileira no ano de 2010 e no ano de 2020, em porcentagem? Em 2010, que é o petróleo, que é o principal, era 37%, caiu quase 8%, 7%, caiu 7%. Então, é muita coisa, né? É muita coisa. Por que caiu o petróleo? Por que o Brasil parou de utilizar o petróleo? Aí você tem que olhar os outros componentes da tabela. Ó, cresceu os derivados da cana. Entre os derivados da cana, eu posso usar o etanol. Então, o etanol cresceu, o Brasil passou a utilizar mais o etanol, de repente, por isso que o petróleo caiu um pouquinho. Meu gás natural também aumentou, de repente, por isso que diminuiu o petróleo, e assim sucessivamente, carvão mineral, etc, etc, etc. Beleza? Beleza. Aí falo de fontes alternativas, e depois um recadinho muito simpático para vocês. Beleza? Aí eu tenho duas questõezinhas aí antes, quero para vocês falarem, né, tal, fazer tipo uma redaçãozinha. Na questão 1, a opção pelas fontes renováveis de energia garante um futuro saudável? Aí vocês teriam que escrever isso aí, tal, não sei o quê. E 2, as fontes de energia renováveis asseguram a sustentabilidade da geração de energia a longo prazo, mas quais investimentos de pesquisa nessa área? Isso aí vocês deveriam desenvolver, ok? Não vamos entrar nesse mérito aí, porque a gente agora vai falar sobre questões que vão cair na nossa prova. Na nossa. Gráfico de pizza sobre os principais utilizados no mundo, também falei quais são os principais, etc. Ô, E depois Betinho, falei só sobre o Brasil. Porque travou a sua imagem para todo mundo. Travou qual? Eu estava falando sobre o quê? Provinha. Tá, da provinha. Ah, tá. O que eu estava querendo dizer? Aquelas duas questões que eu coloquei, a primeira e a 2, a 1 e a 2, não vamos entrar nesse mérito aí, porque vocês vão escrever no caderno, a gente voltando vai ser olhado isso aí. Tudo bem? Isso aí vai ser historiado, etc. Vamos nos ater às questões que podem cair na prova de vocês. Lembrando, para a prova de vocês, eu corrigi semana retrasada 10 questões, semana passada 10 questões e hoje mais 10 questões. Então, no universo de 30 questões corrigidas, 10 serão para a prova de vocês. Uma outra modificaçãozinha, tal, para não ser tão, né? Mas que vocês tenham a capacidade de fazer junto com as aulas que eu estou passando. Eu não estou simplesmente falando, questão 1, letra A, não. Eu estou tentando bater em alguns pontos que podem ser cobrados. Tudo bem? Por isso que vocês estão aqui. Professor, aquele que não participou, talvez ele vai perder alguma coisa. Não vai ser somente aquele... Você vai ter que entender algumas coisinhas. Na verdade, essa correção é mais aula do que correção, né? Na verdade, algumas coisas que eu gostaria de falar com vocês, eu não estou podendo, então estamos utilizando esse canal aqui. Por isso que a gente gostaria que tivessem mais pessoas participando. Mas vamos lá. Então, dentro do universo das 30 questões, eu tirarei 10, dentre elas essa daí. Questão 1. O Brasil é um dos países que apresenta os maiores potenciais hidrelétricos do mundo, o que justifica, em partes, o fato desse tipo de energia ser bastante utilizado no país. As usinas hidrelétricas são bastante elogiadas por serem consideradas ambientalmente mais corretas do que outras alternativas de produção de energia. Mas vale lembrar que não existem formas 100% limpas de realizar este processo. Assinale a alternativa
que indica, respectivamente, uma vantagem e uma desvantagem das hidroelétricas. Vamos lá. Para a geração de energia de luz que temos aqui no Brasil, as hidrelétricas estão, assim, é o principal meio utilizado no Brasil, disparado. Ah, mas é o petróleo, é porque a gente coloca aí a indústria, os carros, né, tá, a prospecção, a venda, a compra de petróleo, mas a energia mais utilizada para a nossa população é hidrelétrica, até porque as energias que nós temos não é nuclear, como grande parte na Europa. Não são de usinas termoelétricas, são de usinas hidroelétricas. Beleza? Então, vamos lá. Eu quero, dentre as 4 alternativas, uma vantagem e uma desvantagem das hidroelétricas. Na questão A, eu tenho, não emitem poluentes na atmosfera. É uma vantagem? É. Porém, não são muito eficientes, totalmente desconectado. Essa desvantagem não condiz. A usina hidrelétrica é muito eficiente, bem eficiente. Tudo bem? Então, a alternativa A não é. B, são ambientalmente corretas, porém interferem diretamente no efeito estufa. Água no efeito estufa? Não tem isso. Tudo bem? C, a produção pode ser controlada? É uma vantagem? É. Porém, os custos são muito elevados. Exatamente. Questão C aí. Tudo bem? A produção pode ser controlada? Pode, através de reservatórios. Você controla o quanto de energia você vai solicitar. Se você precisa... aí tem até no governo agora, vocês não pagam conta de luz, né, mas eu pago. Agora nós estamos na bandeira verde, ou seja, as contas de energia estão um pouco mais baratas. Por que isso, professor? Você pode controlar isso. Por quê? Porque o seu reservatório está cheio. Entendido? Então, você pode liberar mais ou não energia. Vai ficar, se torna mais barato você tendo um aporte de água considerável. Os custos são muito elevados. Sim, você tem que fazer uma usina hidrelétrica não é uma coisa muito simples. Ah, é só fazer uma barragem, não. Haja vista que Brumadinho não era um reservatório de energia, mas é um reservatório. Tudo bem? Então, o custo elevado, requer muita engenharia, requer uma área apropriada, não é fazer qualquer... tem que ter desapropriação se você vai fazer um reservatório, então é muito elevado, vale a pena, mas é bem elevado. E D, ocupam pequenas áreas? Não, porém interferem nos custos dos rios. Interferem nos custos dos rios? Sim, mas não ocupam pequenas áreas. Isso não é uma vantagem, ela ocupa muita área, por isso que não é uma vantagem. Tudo bem? Então, questão 1, alternativa C. A produção pode ser controlada? Ok, é uma vantagem. Uma desvantagem, os custos são muito elevados para construção e manutenção de uma hidrelétrica. Beleza, meus caros? Tranquilo. Questão 2 aí, questão 1 está no papo. Vamos tomar mais um cafezinho. Vamos para a questão 2. Questão 2. Todas as atividades humanas, desde o surgimento da humanidade na Terra, implicam no chamado consumo de energia. Isso porque, para produzir bens necessários à vida, produzir alimentos, prazer e bem-estar, não há como não consumir energia, ou melhor, não converter energia. Vida humana e conversão de energia são sinônimos, e não existe qualquer possibilidade de separar um ao outro. É um mal necessário. Vamos lá. Apesar de toda a importância do consumo de energia para a vida moderna, podemos afirmar que sua forma de utilização no mundo contemporâneo continua a ser insustentável. Isso porque, alternativa A, o consumo de energia, eu estou sem negócio, o consumo de energia é desigual entre ricos e pobres, sendo que os pobres continuam a utilizar fontes arcaicas que são muito mais danosas ao meio. É bem assim? Não. O pobre, por ele ser pobre, ele às vezes não tem acesso à energia?
Às vezes sim, mas grande parte da população pobre tem acesso à energia. Então, o consumo de energia é desigual entre ricos e pobres, sendo que os pobres continuam a utilizar fontes arcaicas que são muito danosas ao meio. Não. Tá. Aí o pobre não tem energia elétrica. Eu vou ter o quê? Vou ter uma lamparina. Meu Deus do céu, esqueci o nome. Movida a querosene, né? Lamparinas, velas a querosene. Não tem o fogão elétrico, eu vou utilizar o fogão a lenha. Então, esses tipos de utilização pontuais pelos pobres, eles são responsáveis por uma vida insustentável? Não. Então, essa daí não pode ser a alternativa correta. Correto? Beleza, então. B, as chamadas fontes alternativas que não são poluentes são de custos elevadíssimos e só podem ser produzidas em pequena escala para consumo muito reduzido. Isso também não é uma verdade. Haja vista aí o etanol. A gente pode utilizar, estamos falando de energia solar aqui no Brasil, energia eólica dos ventos. Então, o consumo em pequena escala é para consumo muito reduzido. Isso não se aplica, tudo bem? Então, isso não é ser insustentável. Essa daí não é insustentável. Vamos lá. A energia hidroelétrica, que assumiu a liderança no consumo mundial, necessita da construção de grandes represas que causam grandes impactos ambientais. Bom, a energia hidroelétrica não assumiu a liderança do consumo mundial. Nós vimos lá naquele gráfico sobre as matrizes de energia utilizadas no mundo. Ainda é o petróleo. Então, essa alternativa está incorreta. Correto? A pergunta é a seguinte: apesar de toda a importância do consumo de energia para a vida moderna, podemos afirmar que sua forma de utilização no mundo contemporâneo continua sendo insustentável porque a energia hidrelétrica que assumiu a liderança do consumo mundial necessita de construção de grandes represas que causam grandes impactos ambientais? Não está condizente com essa questão. Até porque a energia hidrelétrica ela é sustentável, ela depende da água, tudo bem? Então ela não continua sendo sustentável só porque cresceu. Cresceu, tudo bem, assumiu a liderança, a gente pode discutir isso. Cresceu, obviamente, mas ela não é insustentável. Tranquilo? E só aí, as principais matrizes energéticas do mundo continuam a ser petróleo e carvão, que são fontes não renováveis e muito poluentes. Está correto, mas mentira. Questão D, gente. Não tinha visto, não. Questão D. A energia hidrelétrica assumiu a liderança do consumo mundial necessita de construção de grandes represas que causam grandes impactos ambientais. Tudo bem, mas é melhor você ter alguns impactos ambientais e ter uma energia sustentável do que o que nós temos hoje, que é a alternativa B. As principais matrizes energéticas do mundo continuam a ser o petróleo e carvão, que são fontes não renováveis e poluentes. Correto. Essa por isso que ainda é insustentável o nosso mundo contemporâneo. Por quê? Porque o petróleo e o carvão ainda são as fontes mais utilizadas. Como eles são, por que eles são insustentáveis? Porque uma hora vai acabar e polua muito o meio ambiente. Tranquilo? Fiz uma pequena confusãozinha aí com a energia hidrelétrica, por causa desse assumir a liderança. Dá para se questionar isso, mas as principais matrizes energéticas do mundo continuam a ser o petróleo e o carvão, que são fontes não renováveis e muito poluentes. Por isso que a energia que nós consumimos na humanidade continua a ser insustentável, porque nós não mudamos a matriz energética ainda. A nossa matriz energética continua a ser petróleo e carvão, os principais. Tudo bem? Uns países mais, outros menos, mas ainda continua a ser em grande parte do mundo. Tranquilo? Tranquilo. Vamos para a questão 3. O gráfico abaixo representa a distribuição do uso. Temos o petróleo, que tem 9%, lenha e carvão 13%, cana-de-açúcar 13%, hidroeletricidade 14%, nuclear 2%, carvão mineral 7%, gás natural 9%. Esse é o tipo de energia primária do Brasil. É a primeira energia que o Brasil utiliza. Com base no conhecimento sobre o assunto, e no gráfico acima,
é correto afirmar que, letra A, a utilização do gás natural como matriz energética no Brasil tem sido significativa em função da facilidade de extração, o que permite, inclusive, a exportação desse recurso para a Bolívia. Não é uma verdade. Na verdade, a gente importa gás natural da Bolívia. E não é tão fácil, assim, de extrair gás natural, né? E não é a principal, se a gente olhar aqui, ó, gás natural 9%. Ele diz bem assim, a utilização do gás natural como matriz energética no Brasil tem sido significativa. Não é 9% só da energia brasileira, né? Se você não ficasse em dúvida da facilidade de extração, ou se o Brasil exportasse para a Bolívia, você poderia falar que a utilização de gás natural como matriz energética no Brasil tem sido significativa. Não, 9% só do gás natural, tudo bem? Temos outras alternativas aqui que são mais significativas. Então, descarta essa daí. Embora a água seja um recurso abundante no Brasil, sua participação na produção de eletricidade é pouco significativa, apesar do apelo do movimento ambientalista para a construção de hidrelétricas. Bom, eu já não posso dizer isso. 14% de toda a energia brasileira gerada é através da hidroeletricidade, é segundo lugar. Então, ela não ela é bem utilizada no Brasil. Poderia ser mais? Sim, mas a participação na produção de eletricidade é bem significativa, não é pouco significativa. Tudo bem? Então, essa daí não condiz. Vamos para 3. O petróleo, uma matriz energética básica para a sociedade industrial, sim, é o principal combustível fóssil utilizado, é a fonte de energia primária mais expressiva no Brasil. Apesar disso, o papel da produção de energia elétrica no país é desempenhado principalmente pelas usinas hidrelétricas. Correto. Apesar do petróleo ser muito utilizado, ele normalmente é utilizado pela indústria, né? Indústria automobilística, dentre outras, indústria de plástico, dentre outras, para a geração de energia nas indústrias mesmo. Agora, quando a gente fala de energia elétrica no Brasil, 60% a 80% da energia elétrica do Brasil, ela é gerada através das hidrelétricas. Chega de 60% a 70%. Então, é muita coisa. Então, o petróleo não tem participação nisso daí. Tudo bem? E a última, então, resposta da questão 3, letra C. Petróleo, matriz energética básica para a sociedade industrial, é a fonte de energia primária mais expressiva no Brasil. Apesar disso, o papel na produção de energia elétrica no país é desempenhado principalmente pelas usinas hidrelétricas. Correta essa afirmativa aí. E a participação do carvão mineral, recurso abundante, inesgotável, já está errado. Carvão mineral é esgotável, sim, vai acabar um dia. É resultado dos atuais investimentos em construção de termoelétricos no sul do país. Não tem a ver. Beleza? Vamos para a questão 4. Então, questão 3, letra C. Questão 4. Gerar energia é, atualmente, uma das necessidades fundamentais do mundo contemporâneo. Observe o gráfico a seguir. Aí eu tenho um gráfico que aqui eu tenho a unidade, ou seja, a quantidade de energia consumida, de 500 a 3.000, no lado esquerdo, e abaixo eu tenho os anos. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, até 2011. Correto? Todos entenderam aqui? Do lado de esquerdo aqui, eu tenho a matriz energética, o consumo, né? E aqui os anos. Correto? Correto. E temos aí 4 países. Japão. O que aconteceu com o Japão? Ele permaneceu de 2000 até 2011 no mesmo consumo de energia. Não variou. Tudo bem? Temos aí a União Europeia, a China. Saiu de 1.000 para quase, nos anos 2000, para quase 2.600, 2.700 em 2011. Então, mais que dobrou seu consumo de energia, a China. Isso quer dizer alguma coisa para a gente? Já vamos analisar. A União Europeia se manteve aí estável, né? Entre 1.500 a 2.000, provavelmente aí 1.800, 1.700, do ano de 2000 até 2011. E os Estados Unidos, que consomem bastante também, entre 2.000 e 2.500,
é MTEP, né, que sinceramente, eu vou procurar pesquisar que tipo de unidade é essa daí, né? Estados Unidos aqui também se manteve, né? Estados Unidos consome muita energia, União Europeia consome também, o Japão consome pouca energia, a China teve um salto muito grande. Isso quer dizer alguma coisa para a gente? Vamos lá. Considerando o seu atual contexto econômico mundial e a leitura do gráfico, é correto afirmar que o consumo de energia... Vamos lá. Da China apresentou forte crescimento, pois, apesar de baseado no carvão mineral, tem sido impulsionado pela expansão da indústria e diversificação das fontes de energia utilizadas. Vamos lá. É correto afirmar o quê? Dos Estados Unidos tem apresentado ligeiro declínio devido ao compromisso do governo estadunidense de cumprir as metas do protocolo de Quioto e redução de poluição. Eles reduziram lá no gráfico? Não. Manteve-se estável, alto e estável. Correto? Bom é o Japão. Protocolo de Quioto foi o quê? Foi uma conferência realizada onde foi combinado entre os países reduzir os índices de poluição. Ou seja, poluírem menos, ou utilizarem maneiras ou formas de filtrar essa poluição. Produzir menos carros, produzir menos... ter aparelhos que meçam a quantidade de poluição e diminuir ela na atmosfera, essas metas. Os Estados Unidos, ele simplesmente rasgou esse protocolo e eu tenho que consumir mesmo, minha produção é assim, e foi dessa maneira. Então, ele não reduziu, ele não seguiu aquele protocolo. Ele se manteve estável, não cresceu nem diminuiu, mas manteve-se no estágio alto de estabilidade. Só perdeu para a China. Vamos lá. C. Da União Europeia manteve-se estável no período porque vários membros do bloco têm encontrado dificuldade em importar gás natural da Rússia? Não. Isso não condiz com a realidade. Dos Estados Unidos e da União Europeia tem se mantido em queda devido às constantes crises geopolíticas ocorrendo no Oriente Médio, principal fornecedor de petróleo? Também não tem se mantido em queda, se mantiveram constantes, nenhum dos dois caiu. Então, a alternativa certa é a letra A. Da China, apresentou forte crescimento, pois, apesar de baseado no carvão mineral, tem sido impulsionado pela expansão da indústria e diversificação das fontes de energia utilizada. O que a China está fazendo? Ela está diversificando a sua matriz energética, não usa só o carvão, usa energia nuclear, usa petróleo, usa o gás, o que tiver. Mas, por causa da expansão industrial chinesa, se eu estou expandindo a minha indústria, eu vou, com certeza, aumentar o meu consumo de matriz energética. Seja o petróleo, seja o carvão mineral, seja hidrelétrica, seja o que for. Mas eu estou crescendo a minha matriz energética. Não à toa, a China hoje é o segundo maior PIB mundial. É o país que bate de frente comercialmente com os Estados Unidos. E possivelmente vai ultrapassar no comércio mundial. Já ganhou o Brasil. O Brasil, em relação à China, a China hoje é o país que mais compra do Brasil, e o Brasil é o país que... e a China é o país que mais compra do Brasil, e o Brasil, a China também é o país que o Brasil mais vende, que tem mais comércio. Há uns anos atrás era os Estados Unidos. Ó, já tomou a fatia dos Estados Unidos aí. Tá entendendo? Esse crescimento aí, essa guerra comercial entre China e Estados Unidos. Beleza? Então, questão 4, alternativa A. Vamos lá para a questão 5, para a saideira. A respeito das matrizes energéticas mundial e brasileira, assinale V para as proposições verdadeiras e F para proposições falsas. Em seguida, escolha a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa 1. A matriz energética brasileira, mundial, é caracterizada pelo intenso uso de combustíveis fósseis como petróleo e carvão mineral? Correto. Nós vimos lá no gráfico que a principal matriz energética ainda é o petróleo e o carvão mineral. Tá certo? Isso aí, sem dúvida. Verdadeiro. As fontes renováveis de energia representam aproximadamente 14% da matriz energética mundial, somadas às energias eólica, solar, geotérmica, hidráulica e biomassa. Mais ou menos isso daí. Se a gente olhar lá o gráfico e pegar aí, ó, somar as outras,
dá mais ou menos 14% da matriz energética mundial, tirando as não renováveis, tirando o carvão, o gás e tirando o petróleo, sobra 14%. Então, de toda a energia produzida no mundo, 14% dessa matriz energética são energia eólica, solar, geotérmica, hidráulica e biomassa. Entendido isso? Também está verdadeiro. 3. A energia solar é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, seguida pela energia hidráulica. Não, né? Nós vimos lá no gráfico lá em cima que a energia hidráulica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil. Tranquilo? Falso isso daí, então. Então, tenho 2 verdadeiras e uma falsa. E a última questão, cerca de 14% da produção de energia no Brasil é proveniente de fontes renováveis de energia. Também não é correta essa daí. Tudo bem. Então, nós temos... É só olhar no gráfico lá e fazer a soma. Então, nós temos lá verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Beleza? Não são cerca de 14% da produção de energia no Brasil proveniente de fonte renovável de energia. É quase, só para a gente ter uma ideia, a energia, na alternativa de cima, a energia hidráulica brasileira, né, ela é responsável por você, vamos pensar uma coisa, você ter a utilização, você utilizar mais uma energia, não quer dizer que aquela ali vai ser a energia que vai ser... Como que eu posso dizer? Não quer dizer que aquela energia vai ser... Você ter mais ela, não quer dizer que ela vai ser a mais... Como é que eu posso dizer? Lucrativa, não. Não quer dizer que é a que vai render melhor, né? Que vai ser mais utilizada, né? A que vai dar melhor aproveitamento. O aproveitamento hidráulico do Brasil é muito grande. Cerca de 68% da energia brasileira vem da energia hidráulica, principalmente da energia elétrica. Tudo bem? E na outra alternativa, cerca de 14% da produção de energia do Brasil é proveniente de fontes renováveis de energia. Não. Só a hidráulica é 68%. Se você somar as outras aí, vai para uns 80%. Então, cerca de 80% da produção de energia no Brasil é proveniente de fontes renováveis de energia, não 14%. Apesar de eu ter uma utilização, ou seja, maior quantidade de carvão, de petróleo, etc, etc. Mas cerca de 80% da produção de energia no Brasil é proveniente das fontes renováveis de energia. Eólica, se você botar no bolo ali, principalmente energia elétrica, cerca de 80% dela. Tranquilo, meus caros? Então, a alternativa correta da letra da questão 5 é letra C. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Tranquilo? Vamos voltar lá para ver a cara de vocês. Dúvidas por enquanto? Pode perguntar aí. Se não temos dúvidas, temos dívidas. Já vamos para outro dia 10h30. Tranquilo? Pode soltar o outro aí então, Roberto. Deixa eu abrir aqui. Vamos dar início ao continente europeu. Correto? Continente europeu. Vai ser a última bateria de exercícios que podem cair na prova. A partir daqui, voltando, né, é quando a gente vai ter as questões para as provas de vocês. Então, eu comecei aí falando um pouquinho, um conjunto chamado No Velho Mundo, aí teve o videozinho que eu falei também, tal, etc., né, falando um pouquinho dos aspectos da Europa, etc. As 2 Europas, eu falei, né, Europa Ocidental e Europa Oriental, Ocidental um pouco mais, vamos dizer assim, desenvolvida. Meninos, qualquer dúvida, vocês podem ir no canal do professor Wallace e assistir novamente os vídeos, tá bom? Isso. Tá lá, tem 3 Foram 2 vídeos, Wallace. Foram 3. Teve um que eu botei no WhatsApp aí de 4 minutos, que eu falo sobre isso daqui especificamente. Aí depois sobre aspectos físicos da Europa, aí foi no canal do YouTube mesmo, e depois sobre população e União Europeia. O primeiro eu não tinha feito aquele esquema ainda não, Roberto, você lembra? O primeiro foi só eu falando com eles. Aquele do WhatsApp coloca direto no YouTube também, que aí eles têm acesso. Eu acho que... Já tentou? Então tá bom.
Eu acho que está lá. Eu vou dar uma olhadinha, porque sabe como é que é? Agora eu sou youtuber, né? Falando isso, eu parei com isso, eu gravo bem aqui. É porque correria mesmo, gente. Não está dando tempo. Vila Velha não, Cariacica e tal. Eu só teria o final de semana para gravar. E é complicado. Final de semana tem que dar atenção aqui também, né? É complicado, meus caros. Aí falei de Europa Ocidental, mas novos aulinhos virão ali. Tudo bem? Europa Oriental, Europa Ocidental. Aí tem um mapinha dividindo aí, ó. A regionalização em Europa do Sul, Ocidental, Europa Oriental, Europa do Norte, e as questões. Vamos lá para as questões. A primeira questão, por que a Ásia e a Europa são continentes diferentes e ficam juntos? Lembra? O primeiro videozinho do WhatsApp, ele fala isso. Na verdade, a Europa é uma península. A península é um prolongamento de terras, né? Temos todo o continente asiático, grandão, e a Europa é só a pontinha dele, né? Não tem uma divisão, vamos colocar assim, física. O que é utilizado? A gente coloca os montes Urais ali na Rússia. Então, uma parte da Rússia é europeia, uma parte da Rússia é asiática. Qual outro país que tem essa característica? Só por curiosidade, a Turquia também é assim. A Turquia tem uma parte europeia, uma parte asiática a leste e uma parte europeia a oeste. Então, por que se é uma coisa, uma massa continental só, por que eu tenho duas diferenças? Por que eu tenho Europa e Ásia? Qual a característica ou critério que é utilizado para que eu tenha essa diferenciação? E vamos para as quatro alternativas, porque essa divisão é muito mais cultural do que geográfica, a divisão entre Oriente e Ocidente. Correto. De cara, a gente já vê que isso daí é uma divisão cultural, são culturas diferentes. Tem a cultura europeia, né, que a parte que é, tipo assim, vamos pensar no meridiano de Greenwich, que corta a Terra exatamente ao meio. A oeste, ou seja, a parte da Europa a oeste, aí pega Brasil, Estados Unidos, é o que a gente chama de países de Ocidente. A leste do meridiano Greenwich, a gente chama de Oriente, ou parte oriental. Lembra quando a gente fala assim, os orientais, não sei o quê, faz assim, por causa dos japoneses, dos chineses? Então, eles são os orientais. Só que a divisão cultural não é bem a linha do meridiano Greenwich. Se eu fizer isso, eu deixo a Alemanha no lado oriental, e a Alemanha não é oriental. Então, essa linha, ela é mais ou menos, né, ela pega da Rússia para lá para a Ásia, metade da Rússia para lá para a Ásia. Aí sim é um mundo oriental. O ocidental pega toda a Europa ocidental. Pega ali, da Romênia para lá, é leste europeu, Europa oriental. Entendido? Nós vamos falar, nas outras aulas a gente fala mais sobre isso. Mas só porque a gente tem uma divisão aí. Não é que o meridiano de Greenwich divide a Terra em Oriente e Ocidente. Divide? Sim. Só que você tem que considerar umas curvinhas aí. Tudo bem? Ok. Beleza. Então, porque essa divisão é muito mais cultural do que geográfica. Ela não é os aspectos físicos que separam. Até porque eu tenho os montes Urais. Que aspectos físicos? Se você olhar um mapa assim, e se você não visse os montes Urais, se você vê todo o continente asiático, um mapa físico, e não está falando onde é a Ásia nem a Europa. Se você olhar aquilo ali, é uma massa continental só. Não é isso? O que divide a Europa da Ásia? Aspecto cultural. Principalmente a cultura. A Europa, o velho continente, né? Língua latina, os povos germânicos, os povos bárbaros, tudo aquela é diferente da cultura asiática. Beleza, meus caros? Oriente e Ocidente. Por que não pode ser as outras? Porque a Europa é o velho continente mais antigo que a Ásia? Não. O continente asiático... A Europa é o velho continente porque ali, vamos dizer assim, as civilizações europeias, e nós somos colônias europeias, bom, se eu colonizo um local, eu não vou dizer que o local, que a metrópole, que Portugal, que Espanha, que França, é ruim. Eu vou falar o quê? Eu vou engrandecer. Eu vou dizer que eu descobri vocês, eu tirei vocês de um aculturamento, eu dei uma religião a vocês, eu dei uma cultura nova a vocês, porque a minha cultura é boa. O europeu tem muito disso, entendeu?
Que a cultura deles é a boa e a cultura das metrópoles é uma forma de dominação. Você domina através de sua cultura, imposição da sua cultura. Tudo bem? Então, não é o fato de ser, eles falam velho continente, porque lá nasceu as civilizações, lá nasceu tudo que é de bom, por isso que é mais velho, por isso que é o velho continente. A gente pode pensar muito sobre isso. Tem muitas coisas na Ásia que surgiram antes na Europa, que foram utilizadas pelos europeus depois, e que os europeus disseram que foi uma invenção ou que nasceu ali na Europa. Então, isso é muito questionável. Não vou entrar nesse mérito aqui, não. Beleza? Por causa do clima de monções asiáticos, alternativa C, fenômeno pertencente somente à Ásia, não quer dizer nada isso aí. Por causa de fatores climáticos, diferencia os dois continentes. Não. Nós temos uma mesma faixa de climas. Se o clima fosse assim, dividido em paralelos, tudo bem, né? Mas não. O clima ele tem faixas territoriais, né? Faixa temperada, faixa equatorial. Então, de repente, o mesmo clima que tem na Europa, tem lá no Japão, que é um clima temperado. Estão na mesma faixa de terra. Tudo bem? Beleza, então. Vamos lá. Leia o texto abaixo. Então, questão 1, alternativa A, porque essa divisão é muito mais cultural do que geográfica. Beleza, então. Questão 2. Leia o texto abaixo e marque a alternativa que completa corretamente a lacuna. Lacuna é aquele espacinho ali, pelo amor de Deus. A hegemonia europeia na economia, na política e na cultura deu-se preponderantemente com o início da Idade Moderna e o fortalecimento do mercantilismo, de modo que surgiram os primeiros estados modernos europeus. Esses estados possuíam exércitos próprios, muita tecnologia bélica e buscavam expandir seus domínios, o que gerou isto é, além de um forte comércio internacional, também resultou no processo de ocupação de outros continentes, sobretudo da América. Do que nós estamos falando? Questão 2. Nós estamos falando de um colonialismo, né? Gerou o colonialismo, isso é, de um forte comércio internacional, também resultou no processo de ocupação de outros continentes, sobretudo da América. Então, o que a Europa fez? Ela foi colonizando outros países, outros continentes, né? Através do mercantilismo, busca de novas terras para o mercado, etc. Beleza? Então, questão 2 aí, colonialismo. Vamos para a questão 3. Colonialismo, alternativa C. Questão 3. Cadê? A industrialização acelerada de diversos países, principalmente na Europa, ao longo do século XIX, alterou o equilíbrio e a dinâmica das relações internacionais. Explica isso, professor. Ora, agora eu tenho países como os Estados Unidos, para da Europa também, Estados Unidos, Japão e os países europeus que começaram a Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Você para de fazer as atividades manualmente e começa a fabricar. Ou seja, num esquema de produção acelerada, onde a máquina produz muito mais. Se você produz muito mais, você precisa de mercado consumidor, né? Então, isso altera o equilíbrio e a dinâmica das relações internacionais. Como assim, professor? Não entendi. Por que alterou o equilíbrio? Porque agora eu estou produzindo mais, e antes, quando era todo mundo produzindo à mão, era equilibrado, né? Agora eu tenho uma quebra desse equilíbrio. Quem consegue, vamos colocar assim, quem consegue melhorar a sua tecnologia na indústria, produz mais. Então, se eu produzo mais, eu vendo mais. Agora eu estou buscando novos mercados. Eu tenho que ter mais gente para consumir o que eu estou produzindo, porque agora eu estou produzindo muito. Isso mudou a dinâmica das relações internacionais também, né? Os acordos que eram feitos assim, deu uma mudada, porque agora eu estou produzindo mais, eu posso abaixar o preço ou levantar, porque o meu produto é de qualidade, a minha oferta é maior, eu posso diminuir o preço, então eu estou ganhando concorrente, né? Então, vamos lá. Isso na primeira revolução. Com a segunda revolução industrial, surgiu o imperialismo.
Imperialismo. O que é isso? Qual a característica marcante do imperialismo na segunda Revolução Industrial, no século XIX, por aí? Lembrando que a industrialização ou Revolução Industrial começou no século XVIII. Século XIX também tem um pouquinho, mas eu já estou na segunda Revolução Industrial. Beleza? Vamos lá. A substituição das intervenções militares pelo uso da diplomacia internacional. O que é imperialismo? Não é você também ocupar através de forças militares? Aí está dizendo o contrário. Está falando o seguinte, opa, eu parei de usar as forças militares e agora eu estou usando a diplomacia. Não, foi o contrário. Substituição da intervenção militar pelo uso da diplomacia internacional. Foi exatamente o contrário. Eu tenho substituição da diplomacia internacional pelo uso do militarismo, pelo uso da força. Eu vou tomar o território à força. Estão entendendo? Beleza. B. Transferência de tecnologia estimulada por uma política não intervencionista. Não, eu tenho uma política intervencionista, sim. Eu começo a intervir em outros locais. Por quê? Porque se tem uma disputa territorial lá, em determinado país, como que eles vão ter tempo de comprar os meus produtos? Eles estão tendo disputas. É mais fácil eu ajudar, tomar partido de uma parte que está em disputa, ajudá-los a resolver o problema, dominar aquela região, aí sim eu posso colocar meus produtos para serem vendidos. Estão entendendo? Não há uma política não intervencionista, há uma política intervencionista maciça. Ora, se eu tenho países africanos que disputam, eu tomo aquela região ali, tomo partido de uma e ajudo aquele lado. Porque se aquele lado vencer, toda aquela área ali agora está dominada. Por eles que venceram a guerra? Não, por mim que ajudei. Tem um filme que fala isso perfeitamente, Hotel Ruanda. Muito bom. Fala da dominação belga em Ruanda. O que aconteceu? Os belgas tomaram partido tem um governo e os rebeldes, né? Então, a Bélgica tomou partido dos rebeldes para fazer o quê? Para acabar com a guerra e tomar conta da situação toda. Hotel Ruanda. Assistam um filme excelente. Tudo bem? C. É característica do imperialismo? Busca de novos mercados consumidores para as manufaturas e os capitais excedentes dos países industrializados. Manufaturas são as novas empresas. Capital excedente é aquilo que eu recebi, é aquilo que está sobrando de dinheiro meu, entendeu? Para eu poder investir. Então, eu invisto naquele país também. Como? Através de indústrias, ou através da produção mais massificada para atender aquele determinado país, que é um país subdesenvolvido ou pobre na época. Tudo bem? Então, a alternativa certa é a letra C. O que é imperialismo? É a busca de novos mercados consumidores, porque eu estou produzindo muito para as manufaturas e os capitais excedentes dos países industrializados. Tranquilo? O D, procura de especiarias ou de produtos tropicais inexistentes na Europa. Não, isso daí é século XV, XVI. Esquece isso. Tudo bem? Então, questão 3, a alternativa correta é a C. Revolução Industrial, imperialismo. Qual é a característica do imperialismo? Busca de novos mercados consumidores. Lembra da partilha da África, que Imbanan falou? Lembra daquela palestra que nós tivemos com Imbanan? Ele fala muito bem, ele retrata muito bem isso. Professor, lá na África do Sul falam inglês, falam vários dialetos lá, né? Mas eles falam o inglês também. Por quê? Os ingleses tomaram parte da África do Sul nesse período de imperialismo. Tomaram militarmente, para quê? Para que os sul-africanos consumissem seus produtos. Lá no Marrocos, na Argélia, eu falo francês também. Eu tenho a língua, né? Mas falo francês também. Por quê? Região dominada pela França. Em Angola, eu falo português, né? Por quê? Parte de dominação portuguesa. Estão entendendo a situação? Então, há uma mudança no dialeto, na cultura, etc. É uma forma de dominação. Beleza? Está na conta essa daí. Questão 4. De acordo com diversos estudiosos e analistas, essa perspectiva se mostra como a doutrina
que forma a cultura europeia como a pioneira da história. Dessa forma, se enquadra como uma referência mundial para todas as nações, como se apenas a cultura europeia fosse útil e verdadeira. O referido texto se trata de quê? Eurocentrismo, imperialismo, colonialismo ou mercantilismo? Eurocentrismo. Eurocentrismo é o quê? É justamente aquela ideia de que, até nos mapas, né, quando você via um mundo, você tem as projeções de mercado e tal, quando você fazia um mapa mundial, você não cola a Europa é pequenininha, acaba quase toda dentro do Brasil. Só que nos mapas antigos você vê a Europa no centro, né? Porque a Terra ela é um geóide, não é isso? Por que não a Ásia está no centro? Por que não a América está no centro? Todos os mapas mundos que a gente abre, a Europa está justamente no centro. A Europa em cima, a Ásia. Já perceberam isso? Eurocentrismo, meus caros. Então, o senhor quer dizer que essa dominação europeia, da cultura europeia, se dá muito bem antes, né? Se eu descobrir a América, quando eu fizer um mapa, eu vou colocar a América no centro do mundo? Não. Eu descobri a América. Eu peguei o meu navio, a minha embarcação aqui e fui lá com a minha tecnologia, né? Eu fui levar com roupas, eu encontrei índios lá nus. Eu fui levar o quê? Civilização para aqueles pobres, não é verdade? Eles invadiram, na verdade, né? Na verdade, foi uma invasão, não uma descoberta. Pois é, não foi, é o que eu estava falando, aquela questão do poder militar, bélico, etc. Né? Então, a cultura europeia, esse eurocentrismo, ela é justamente isso. O eurocentrismo é o quê? É o que coloca a cultura europeia como a pioneira da história, né? A Europa que deu luz ao mundo. Tudo bem? Então, muito simples essa daí. Questão 4, letra A, eurocentrismo. Essa ideia de que tudo que é bom vem da Europa. Nem sempre é assim. Vamos lá. Na questão 5, observe a figura. Nós temos aí um coronel, né, um bigodudo, numa mesa, e um bolo aí com o nome de África, né? Então, esse camarada está fazendo o quê? Ele está com a faca fatiando a África, dividindo a África, né? Esse contexto aí, ele está inserido naquele contexto do imperialismo. Eu estou dividindo, para a gente não ter disputa, para a gente não ter briga, vamos dividir a África aqui, um pouquinho para você, um pouquinho para mim, né? E a partir daí, você pode pegar e levar seus produtos para a parte que te compete. Você ficou com a região da África subsaariana, é seu, França. Você ficou com o sul da África, é seu, Inglaterra. Você ficou com a parte central, é seu, Portugal. Você ficou com a parte leste, é seu, Holanda. É seu, Bélgica. É seu, Estados Unidos. É seu, Japão. Que eram os países mais desenvolvidos à época. Isso daí, meus caros, gerou simplesmente só a Primeira Guerra Mundial. Mas o Duque Ferdinand, para com isso. Não me engano, não. Principalmente por causa de território, principalmente na África. E a Ásia era disputa por território. Quanto mais território eu tenho, mais eu posso inserir minha cultura, na minha cultura, mais eu posso vender meus produtos, mais eu posso lucrar com a industrialização e desgraça alheia, né? Vamos lá, então. Essa daí, na partir da... a legenda fala, adaptar, tal, a partir da África, excerto do livro, acesso em mídia, agora 2015. A Conferência de Berlim, em 1884, e a subsequente partilha da África pelas potências europeias, século XIX, pela partilha da África, subsequente partilha da África pelas potências europeias, tiveram um papel fundamental na transição de uma dominação informal para um colonialismo bastante agressivo, o chamado novo imperialismo. Tem muito a ver com a questão que nós fizemos 4 aí, sobre o imperialismo. Uma das principais características desse novo imperialismo foi o quê? Vamos lá?
Cadê? Uma das principais características desse novo imperialismo foi convívio pacífico entre os africanos e europeus, com ampla extensão de direitos políticos e sociais aos primeiros, aos africanos, nas regiões colonizadas. Isso aconteceu? Não, meus caros, de maneira alguma isso aconteceu. Beleza? Extensão de direito político e social nenhum. É aquela prática utilizada que eu falei. O país que vai dominar, ele toma partido, ou seja, do governo, ou seja, dos rebeldes. Se tem um ditador lá, 20 anos, o cara está lá. Ele é mais forte, eu vou dar ajuda a ele para que ele se mantenha no poder, porque ele está me favorecendo, né? São acordos. Então, se eu preciso manter aquele camarada lá, eu tenho como expandir direito político e social para outras pessoas, para eles tirarem quem eu estou apoiando? Não. Porque direito político é isso, poder de voto, direito social é direito a ter lazer, educação, etc. É isso que era interessante para os europeus? Não. Quanto mais ditador fosse o camarada, melhor. Temos vários crimes da humanidade, várias pessoas que foram, vários líderes africanos responsáveis por verdadeiros genocídios de populações. Não é um ou outro líder africano, não. São vários. Por que isso? Interesse europeu. Tudo bem? O fomento ao processo de descolonização da África, iniciado na década de 1830 e encerrado na década de 1890, com amplo apoio das principais potências europeias. Não. C. Novo imperialismo é o quê? Exploração econômica direta dos territórios ocupados e a criação de estruturas coloniais de administração excludentes e violentas. E D. Dominação indireta pelas potências europeias das regiões colonizadas, restrita somente a 10% de todo o território africano. De jeito nenhum. Quase 100% do território africano foi colonizado novamente, né, nesse período aí do século XIX. Então, a alternativa que é característica do novo imperialismo, a alternativa C. Exploração econômica direta dos territórios ocupados, né? Exploração econômica direta. Vamos tirar o que tem de matéria-prima, vender nossos produtos, e criação de estruturas coloniais de administração excludente e violência. O que é excludente e violenta? Ora, a população não tem direito de opinar, e se ela quiser opinar, vai ser reprimida com violência. Simples assim. Entendido? Isso foi a partilha da África. Isso foi o que a África viveu durante muito tempo. Tudo bem? Por isso que a África, já falando um pouquinho, estendendo um pouquinho aí, é um dos motivos desse, vamos colocar assim, essa desigualdade grande da África em relação aos outros países do mundo. Porque se eu estou preocupado em destruir se eu estou preocupado em destruir uma tribo, ou uma população, ou uma civilização que é inimiga minha, eu vou ter tempo para botar meus filhos para estudar? Não, eu vou dar armas a eles. Eu vou ter tempo de botar as crianças, aliás, para estudar? Não, eu vou dar armas a eles. Eu vou ter tempo de desenvolver universidades? Não, eu quero que aquelas universidades do lado inimigo sejam destruídas. E eles também querem as minhas destruídas. Então, esse período aí foi de muito atraso. Houve o quê? Um atraso, parou no tempo a África, por causa desse período de imperialismo aí. Né? Os europeus foram lá, dominaram durante muito tempo, depois simplesmente saíram, falaram assim, ó, agora vocês se virem aí, né? Eles vão, pega determinado tipo de tribo, ou civilização, ou população, fica do lado deles. Beleza, aí eu dividi Angola em Ruanda em dois tipos, né? Uma etnia Tutsi e uma etnia Hutu, vamos colocar assim. Então, eu tomei parte do Tutsi. Eu, Bélgica, dou apoio aos Tutsis. Então, tudo que é Hutu, que é a outra etnia, eu sou contra, né? Eles são minoria, tal, etc. Chegou um determinado momento que a Bélgica falou o seguinte, ó, agora, não falou diretamente, mas eu já aproveitei o que eu tinha que aproveitar aí, vou cuidar do meu país agora. Então, vocês se virem aí. Aí eu saí e deixei o governo na mão dos Tutsis ainda. Os Hutus vão querer isso? Não, eles vão brigar. Por isso que até hoje a gente tem
guerras civis, questões religiosas, questões de saúde muito graves na África, justamente por causa desse período de imperialismo europeu. Tudo bem, meus caros? Já estamos novamente encerrando a segunda parte. Aberta a questões, se tiver alguma dúvida, está bem tranquilo, eu imagino, né? Que está bem tranquilo. As questões vão sair dessas 30 que eu corrigi, nessas 3 semanas, né? Já está pronto, já está até com a Roberta já, né? E a gente espera que o desempenho seja bom de vocês, eu imagino que vai ser, né? E é isso, estamos abertos a dúvidas, se não agora, depois. Só lembrando, eu vou postar um pouquinho, a atividade de hoje, né? Aquelas atividades e tal, serão postadas um pouquinho mais tarde, porque eu tive uns probleminhas aí ontem, né, que é o dia que normalmente eu vejo as atividades para postar